No episódio anterior, exploramos a intersecção entre a física quântica e a radiestesia, mergulhando na essência da medicina vibracional. Descobrimos que a medicina vibracional se baseia na premissa de que o universo é composto de energia e vibração, refletindo os princípios quânticos previamente explorados no primeiro capítulo desta série. Os corpos sutis que circundam o corpo físico foram identificados como elementos cruciais para a medicina vibracional. Nós vimos como os medicamentos vibracionais auxiliam no equilíbrio emocional e mental, promovendo assim a autocura através do aumento do padrão vibracional do indivíduo. Mergulhamos no universo da homeopatia, sais de Shusla e florais de Bach. Assim, constatamos que a ciência e a espiritualidade, colaborando entre si, nos dá um caminho valioso para compreendermos a complexidade multidimensional da saúde humana. Neste episódio, nós exploraremos a origem da radiônica e seus princípios essenciais. Portanto, fique conosco até o final se você quiser realmente entender um pouco mais sobre as terapias vibracionais e, em especial, sobre a radiônica. Olá, sejam bem-vindos a mais uma experiência única no universo do canal Jornada da Radiestesia. O propósito principal deste canal é desmistificar tanto a radiestesia quanto a radiônica, afastando-nos das abordagens superficiais que muitos de nós já conhecemos. Assim, me comprometo a fornecer conteúdos baseados em fundamentos técnicos, eliminando qualquer sombra de superstição e adotando uma abordagem fundamentada na complexidade multidimensional dessas práticas. E para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Caio, professor e idealizador da formação online Jornada da Radiestesia. Essa formação tem o objetivo de ensinar a radiestesia de maneira técnica, libertária e universalista, com o intuito de promover mudanças autênticas na vida de nossos alunos, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Não é de se estranhar que algumas pessoas não demonstrem um interesse genuíno em aprender a técnica da radiestesia. Nessa busca frenética por resultados que vivemos atualmente, muitas vezes deixa-se de lado o alicerce de todo o processo de cura, o qual é o diagnóstico. Neste contexto, identificamos duas razões que levam as pessoas a negligenciar a importância de um diagnóstico detalhado e preciso. A primeira razão reside no fato de que vivemos em uma era em que o resultado é frequentemente valorizado acima do processo ou da jornada que conduz a esses resultados. Portanto, muitas vezes não se atribui a devida importância aos diagnósticos, mas sim aos tratamentos em si. Dessa forma, não existe um esforço para compreender verdadeiramente as razões que interferem na harmonia de relacionamentos afetivos ou na estagnação da vida profissional. Assim, rapidamente recorre-se à criação de gráficos, esperando ansiosamente por resultados positivos. E quando não acontecem, são motivos de grandes frustrações. A segunda razão remonta ao ensinamento de que a radiestesia sempre nos fornecerá uma resposta. Embora isso seja indubitavelmente verdade, muitas vezes negligenciamos enfatizar que essas respostas possam ser imprecisas e incorretas. Segurar o pêndulo, lançá-lo na perpendicular e formular uma pergunta sempre nos trará uma resposta. Porém, nas mãos daqueles que desconhecem os fundamentos da técnica da radiestesia, é mais provável que o pêndulo indique uma resposta positiva ou negativa,
ignorando completamente a possibilidade de um talvez ou da necessidade de se reformular a pergunta. Dizem que nós devemos respeitar o nosso sentir, mas não mencionam que esse sentir, muitas vezes, pode ser influenciado por um desejo ou uma ideia pré-concebida. Ou seja, não representa a leitura correta e autêntica do campo informacional pesquisado. Isso leva o radiestesista a restringir a aplicação técnica em pesquisas que produzem resultados que não podem ser contestados. E para nós não nos prendermos a estas situações, não existem atalhos. Aprender uma ferramenta de diagnósticos na prática, sem os seus fundamentos, não é viável. É preciso adquirir um embasamento teórico para podermos nos envolver com o processo mental subjacente na técnica a ser aplicada. E é justamente por isso que nós não encontramos pessoas dizendo por aí: aprenda a medicina na prática ou torne-se um neurocirurgião em 5 passos. E foi por esta razão que eu criei a formação Jornada da Radiestesia, um programa online onde você adquire conhecimentos teóricos sobre a radiestesia e as suas aplicações, para que assim você possa colocá-los em prática em qualquer atividade humana. O conhecimento é a base da transformação. E a prática, quando utilizada sem conhecimento adequado, não é capaz de nos transformar de maneira gentil. Assim, aprender através da prática significa passar por erros e frustrações, até que então se decida dedicar um tempo maior para buscar os conhecimentos adequados. Então, se queremos resultados, o caminho mais eficaz é investir no desenvolvimento de um sólido embasamento teórico, além do fato de que, quando nos deparamos com algo desconhecido, nós tendemos a atribuir significados a esse desconhecido, o que frequentemente resulta em superstições. E é por isso que a formação Jornada da Radiestesia abrange conceitos sobre a radiestesia clássica, desde o básico até o avançado, além de suas aplicações nas áreas da saúde, saúde holística e em diversas outras áreas. Isso só é possível graças ao meu compromisso em ensinar a radiestesia de maneira técnica, universalista e libertária, sem dogmas ou superstições, tornando assim a radiestesia compatível com diversas crenças e valores, podendo ser praticada sob abordagens materialistas, integrativas e esotéricas. E é por isso que nós nos referimos a esta técnica como radiestesia multidimensional. E para todos compreenderem a importância dos diagnósticos corretos, que por sua vez possibilitam a transformação real em nossas vidas e nas vidas de outras pessoas, estou oferecendo a formação com vários planos de acesso, que se adaptam à realidade de cada um. Fique tranquilo, pois ao final deste episódio apresentarei essas condições especiais para todos os interessados. E para nos apoiar aqui no YouTube, peço gentilmente que se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e também em suas redes sociais. Aproveite e deixe o seu like como reconhecimento pelo trabalho que realizamos aqui. Inclusive, além de se inscrever, ative as notificações para que você seja avisado quando o próximo episódio dessa série for publicado. Recado dado, vamos à nossa aula. Em 1917, o médico Albert Abrams publicou o livro intitulado Spondylotherapy, também conhecido como espondiloterapia. Este livro trata de uma técnica inspirada na quiropraxia e na osteopatia, que diz que, através de estímulos na medula espinhal, pode-se desencadear ações reflexas nos órgãos internos do corpo. Albert Abrams observou uma conexão entre as vértebras da coluna vertebral e diversas doenças e condições da saúde humana. Ele argumentou que a coluna vertebral poderia fornecer informações
sobre o estado de saúde do paciente e até mesmo ser utilizada para tratar diversas doenças. A base da teoria de Abrams residia na crença de que todas as doenças eram consequências de um desequilíbrio na circulação da energia vital que ele chamava de energia cósmica. A espondiloterapia tinha como objetivo restaurar esse equilíbrio ao estimular os nervos da coluna vertebral. Entre os anos de 1916 e 1919, Robert Abrams publica o livro New Conceptions in Diagnosis and Treatment, que em português poderia ser traduzido como Novos Conceitos em Diagnósticos e Tratamento, Medicina Físico-Clínica, a aplicação prática da teoria eletrônica na interpretação e tratamento de doenças. Este livro é um tratado sobre uma técnica médica chamada de medicina eletrônica, que Abrams desenvolveu com base na teoria de que todas as doenças eram causadas por desequilíbrios no campo energético do corpo. Neste livro, Abrams descreve o conceito de IA, ou, em português, reações eletrônicas de Abrams. Abrams acreditava que o corpo humano era um circuito elétrico complexo e que os desequilíbrios nesse circuito podiam ser diagnosticados e tratados utilizando instrumentos eletrônicos. Ele desenvolveu uma série de dispositivos que eram utilizados para medir e corrigir esses desequilíbrios energéticos no corpo. Trata-se de um livro de grande importância para a medicina vibracional, já que nesta obra ele descreve os princípios científicos que estruturam sua teoria. Abrams discute sobre suas aplicações práticas para realizar diagnósticos e tratamentos de doença, além de apresentar uma série de casos clínicos onde a medicina eletrônica foi utilizada com sucesso para diagnosticar e tratar uma variedade de doenças, incluindo cânceres, doenças cardíacas e doenças infecciosas. O cérebro é o órgão mais importante do corpo humano e faz parte do sistema nervoso, que se divide em dois tipos: o sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, formado pelos gânglios e nervos. O encéfalo humano abrange o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. O tronco encefálico, situado entre o cérebro e a medula espinhal, controla funções involuntárias como a respiração, os movimentos dos olhos, a pressão arterial, o sono, o estado de vigília, as necessidades fisiológicas como sede, fome, entre outras. Já o cerebelo, posicionado posteriormente ao cérebro, é responsável principalmente pelo equilíbrio e pela coordenação muscular. O sistema nervoso central mantém uma comunicação constante e direta com o sistema nervoso periférico. E essa comunicação ocorre por meio de células conhecidas como neurônios. Em média, o cérebro humano possui cerca de 86 bilhões de neurônios que se comunicam entre si. Essa comunicação permite a identificação, interpretação e armazenamento de estímulos tanto externos quanto internos. Esses bilhões de neurônios trabalham em conjunto, organizando-se em circuitos para processar todas as informações conscientes e inconscientes do encéfalo e da medula espinhal. Essa comunicação entre os neurônios pode ser realizada por meio de mecanismos elétricos ou químicos. As sinapses elétricas ocorrem quando as correntes iônicas fluem diretamente pelas junções comunicantes até alcançarem outras células. Por outro lado, as sinapses químicas acontecem por meio de mediadores químicos chamados neurotransmissores. Esses neurotransmissores desempenham um papel crucial, pois eles são capazes de estimular e transmitir sinais entre os neurônios e outras células do nosso corpo. Eles são essenciais
para a regulação e modulação de diversas funções físicas e psicológicas, como a frequência cardíaca, o sono, o apetite, o humor e o medo. Cada neurônio possui prolongamentos chamados dendritos e axônio. Os dendritos são responsáveis pela recepção dos estímulos, enquanto o axônio é o condutor dos impulsos elétricos. Entretanto, para uma comunicação eficiente entre os dois neurônios, é necessário que o impulso nervoso supere um espaço denominado de fenda sináptica. Para estabelecer essa conexão, são liberados então os neurotransmissores, que permitem a passagem desses impulsos elétricos. O conceito fundamental a ser compreendido aqui é que tudo no universo possui uma frequência vibratória específica. Nosso pensamento desencadeia atividades cerebrais que geram impulsos elétricos entre os neurônios. Cada um dos nossos pensamentos e sentimentos tem a sua própria frequência vibratória. Uma frequência é composta pela frequência fundamental, a qual é a frequência mais baixa da onda, e por frequências harmônicas, que são múltiplos inteiros da frequência fundamental. Por exemplo, quando tocamos a corda Mi de um violão. Essa corda produz uma frequência fundamental de 330 Hz, vibrando em um único segmento. Na segunda harmônica, a corda vibra em 2 segmentos, gerando um som com 2 notas, uma oitava acima da frequência fundamental, a 660 Hz. Na terceira harmônica, a corda vibra em 3 segmentos, produzindo um som com 3 notas, uma quinta acima da frequência fundamental e vibrando a 990 Hz e assim por diante. Esses conceitos são essenciais para compreendermos como o fenômeno da ressonância desempenha um papel nos tratamentos em radiestesia, radiônica e outras terapias vibracionais. Quando nós acessamos a frequência de uma célula, é possível interferir em sua estrutura molecular, corrigindo assim todas as suas disfunções. Albert Abrams teve acesso às primeiras experiências que deram origem ao conceito de radiação mitogenética, oficialmente descoberto por Alexander Gavrilovich Gurevich. O experimento original de Gurevich foi relativamente simples. Ele posicionou 2 raízes de cebola de tal maneira que a ponta de uma delas apontasse na direção de outra, mas sem que houvesse um contato direto entre elas. Após algum tempo de exposição, ao examinar a segunda raiz da cebola sob um microscópio, ficou evidente que exatamente no ponto de quase contato entre as raízes ocorreu um aumento significativo nas divisões celulares em comparação com o seu lado oposto. Essas divisões são conhecidas como mitose, e foi por isso que Gurevich utilizou o termo mitogenética. Gurevich, então, concluiu que a raiz receptora havia captado uma espécie de energia vital emitida pela raiz transmissora. Numa segunda experiência, Gurevich utilizou 2 barreiras, um pedaço de vidro que bloqueava as emissões de raio ultravioleta e uma lâmina de quartzo que é transparente à luz violeta. Utilizando o vidro que é opaco às radiações ultravioleta, observou-se que não houve aumento nas divisões celulares. Mas quando o quartzo foi utilizado, os resultados foram semelhantes aos do primeiro experimento. Assim, comprovou-se que as células emitiam uma espécie de radiação eletromagnética próxima aos raios ultravioleta, batizando assim essas emanações como radiações mitogenéticas. Inicialmente, a comunidade científica questionou a relevância dessa radiação para a biologia, duvidando da possibilidade de comprovação e relevância científica do fenômeno. No entanto, na década de 1950,
astrônomos italianos desenvolveram um fotomultiplicador de alta sensibilidade à luz na faixa ultravioleta, para que assim eles pudessem detectar estrelas distantes. Esse fotomultiplicador foi posteriormente utilizado em amostras biológicas de folhas, feijões, germe de trigo, milho e outras amostras, onde se constatou a emissão constante de luz por parte dessas amostras, consolidando assim as descobertas feitas anteriormente por Gervit. Vinte anos após essas constatações, o biofísico alemão Fritz Poppe, em seus estudos a respeito do câncer, fez uma descoberta relevante que envolvia uma substância potencialmente cancerígena chamada benzopireno, encontrada principalmente no alcatrão de carvão e na fumaça de cigarro. Em suas pesquisas, Poppe estudou o 3,4-benzopireno, um hidrocarboneto potencialmente cancerígeno, e o 1,2-benzopireno, um hidrocarboneto praticamente inofensivo até então. A principal distinção entre o 3,4-benzopireno e o 1,2-benzopireno reside na localização do grupo metila CH3. No 3,4-benzopireno, o grupo metila está nos átomos de carbono 3 e 4. Enquanto no 1,2-benzopireno, o grupo metila está nos átomos de carbono 1 e 2. O benzopireno 3,4 foi classificado pela Agência Internacional de Pesquisas em Câncer, a IARC, como um carcinógeno do grupo A, indicando possuir evidências suficientes para categorizá-lo como causador de câncer em seres humanos. Já o benzopireno 1,2 foi classificado como grupo 2A, indicando não haver evidências significativas para tratá-lo como um agente causador de câncer em seres humanos. Com um fotomultiplicador desenvolvido especialmente para as suas experiências, Poppe observou que o benzopireno 3,4 apresentava anomalias significativas na absorção e emissão na área ultravioleta do espectro. Isso levou Poppe a questionar se, ao invés de um efeito puramente químico, as propriedades ópticas das moléculas poderiam estar ou não relacionadas às suas propriedades cancerígenas. Unindo os resultados de suas pesquisas às pesquisas de Gervit sobre a radiação mitogenética, Poppe concluiu que todas as células vivas emitem uma baixa quantidade de luz e que os sinais de fóton extremamente fracos podem desencadear mudanças significativas no comportamento das células. Desse modo, Poppe desenvolveu o conceito de biofóton. Ele estabeleceu a comunicação eletromagnética entre células por meio de um tipo específico de acoplamento eletromagnético e uma forma particular de comunicação entre as células que a ciência ainda não conseguiu identificar totalmente. Em suas próprias palavras, ele diz: "Sabemos hoje que o homem essencialmente é um ser de luz. E a ciência moderna da fotobiologia está atualmente a provar isso. Em termos de cura, as implicações são imensas. Sabemos agora, por exemplo, que os quantas de luz podem iniciar ou interromper reações semelhantes ao efeito cascata nas células, e que os danos celulares genéticos podem ser virtualmente reparados em poucas horas por fracos feixes de luz. Ainda estamos no limiar da compreensão plena da complexa relação entre a luz e a vida. Mas agora podemos dizer enfaticamente que a função de todo o nosso metabolismo depende da luz." Em outras palavras, Poppe provou que nós, seres humanos, somos seres de luz. Diante dessas pesquisas que vimos anteriormente, Abrams percebeu que sua ideia inicial ia além dos princípios da ressonância. Ele constatou que as radiações externas poderiam interferir
na estrutura de moléculas de objetos inanimados e também dos seres vivos. Através de dispositivos desenvolvidos especificamente para isso, era possível identificar e tratar diversas disfunções. É importante destacar que Abrams sempre enfatizou a importância do psiquismo do operador no processo radiônico. Do mesmo modo, acontece na radiestesia, onde mais importante do que os gráficos em si são os operadores. Quando Abrams retornou aos Estados Unidos, começou a ensinar sobre patologias na Universidade de Stanford. Abrams era reconhecido pelos seus colegas por suas habilidades em diagnosticar doenças utilizando a técnica de percussão, que se baseia nas vibrações originadas por pequenos golpes realizados em determinada superfície do organismo. Certa vez, ao realizar seus exames em um paciente, ele percebeu que seus pequenos golpes geravam um som abafado e constatou que isso ocorria sempre que uma máquina de raio-x, localizada na sala ao lado, entrava em atividade. Foi então que Abrams pediu ao paciente que mudasse a sua posição. Assim, ele notou que quando o paciente se colocava na posição leste-oeste, ocorria a interferência da máquina de raio-x. Porém, quando o paciente se colocava na direção do eixo norte e sul magnético do planeta, não havia nenhum tipo de interferência. Isso levou Abrams a constatar que o campo geomagnético da Terra interferia com os campos eletromagnéticos dos seres humanos. E repetindo essa experiência, Abrams constatou que as fibras nervosas da região epigástrica se contraíam devido à influência do equipamento de raio-x, mesmo estando em uma distância considerável. Abrams também observou que em pacientes com câncer, as fibras nervosas da região epigástrica permaneciam constantemente contraídas até que o paciente se colocasse na posição do norte-sul magnético da Terra. Em outra ocasião, Abrams recorreu a um indivíduo chamado Ivor como voluntário para seus experimentos. Ele instruiu Ivor a subir em um estrado de madeira e se posicionar na direção leste. Em seguida, Abrams começou a avaliar a condição de saúde de Ivor, usando o método de percussão. Em um segundo momento, ele pediu a um de seus alunos que aproximasse um tecido canceroso na testa de Ivor, enquanto realizava pancadas na região logo acima do umbigo. Abrams percebeu uma variação no som produzido na área. Quando o tecido foi afastado da testa de Ivor, o som voltou ao normal. Essa diferença no som indicava uma contração na região epigástrica. Em seguida, Abrams solicitou que seu aluno aproximasse um tecido tuberculoso na testa de Ivor. No entanto, ele observou que não houve nenhuma variação no som emitido durante essa situação. Para investigar mais a fundo, Abrams decidiu aplicar suas pancadas em outras regiões, precisamente logo abaixo do umbigo. Novamente, pediu ao seu aluno que aproximasse o tecido tuberculoso na testa de Ivor. E, para surpresa de todos, constatou-se um abafamento no som emitido, indicando rigidez das fibras dessa área. A partir dessas observações, Abrams chegou à conclusão de que amostras de tecidos doentes emitiam algum tipo de energia desconhecida que podia ser captada e registrada em algum ponto de um organismo saudável. E foi assim que ele descobriu um fenômeno que chamou de reações eletrônicas de Abrams. A lógica adotada por Abrams era a de que uma célula doente sofria uma alteração na disposição e no número de elétrons. Com base nessa lógica e nos resultados de suas experiências anteriores, Abrams constatou o seguinte: no ponto 1, acima do umbigo,
as percussões abafadas poderiam indicar câncer, sífilis, sarcoma, mercúrio e chumbo. No ponto 2, abaixo do umbigo, tuberculose. No ponto 3, à esquerda do umbigo, toxinas estreptocóccicas e enxofre. No ponto 4, a 5 centímetros abaixo do umbigo e 5 centímetros à sua esquerda, malária. No ponto 5, toxinas pneumocóccicas e no ponto 6, toxinas bacilo coli. Como podemos observar, várias doenças poderiam ser identificadas em um mesmo ponto do abdômen. Abrams então percebeu a necessidade de identificar com precisão a doença presente no indivíduo. Ele sabia que, apesar da região ser a mesma, cada doença possuía diferenças entre si. Abrams pegou um disco de metal com 5 centímetros de diâmetro e adaptou um cabo de madeira. No disco, soldou um fio que se conectava a um frasco contendo algum tipo de tecido patológico. Ele posicionou o disco na testa de um indivíduo saudável chamado de sujeito, e na extremidade oposta do fio, ele colocou um recipiente de um vidro contendo uma amostra patológica. Em seguida, realizou pequenos golpes nas regiões determinadas e percebeu que os golpes produziam um som abafado, indicando a presença de uma doença. Constatou-se, então, que as radiações de amostras patológicas poderiam ser conduzidas por meio de um fio. Aprofundando ainda mais suas pesquisas, Abrams utilizou um médico voluntário que havia contraído e sido tratado de um estado de tuberculose. Ele posicionou o disco na testa do sujeito e a outra extremidade em diversas regiões do peito do médico voluntário. Observou-se um som abafado quando a extremidade do fio foi posicionada na região do pulmão direito. Assim, concluiu-se que era possível localizar a posição da patologia. Em suas experiências subsequentes, Abrams introduziu um reostato entre a amostra patológica e a testa do sujeito, permitindo a calibração e sintonização com a radiação emanada da amostra patológica. Um reostato é um componente elétrico que possibilita variar a resistência em um circuito. Ele é composto por um fio condutor enrolado em torno de um núcleo e possui um cursor que, ao ser movido ao longo do fio, varia a resistência. O reostato ele pode ser utilizado para controlar a velocidade de motores elétricos, regular a temperatura de aparelhos, como as resistências de chuveiro, controlar a corrente em circuitos eletrônicos, entre outras diversas aplicações. Então, esse dispositivo, construído com um reostato, foi denominado por seu criador como reflexofone, um equipamento capaz de sintonizar com as radiações de diversas doenças, do mesmo modo que um rádio sintoniza estações específicas. O reflexofone consistia em um disco de metal posicionado na testa da pessoa saudável, conectado a um fio de aproximadamente 2 metros. Esse fio era ligado à saída do reostato. O recipiente chamado de pote testemunho, utilizado para inserir a amostra patológica, era conectado através de um fio à entrada do reostato. Tanto o sujeito quanto o pote da amostra eram devidamente aterrados. Abrams, com o seu dispositivo montado, ele posicionou uma amostra de tecido canceroso no pote testemunho. Colocou então o disco na testa de uma pessoa saudável, que é o sujeito, e pediu para que seu assistente girasse lentamente os botões do reostato enquanto realizava o teste de percussão. Em dado momento, Abrams percebeu um som abafado que indicava a reação eletrônica de Abrams. Ao conferir o valor obtido nos potenciômetros do reostato, obteve-se um valor igual a 50. Seguindo a mesma metodologia, diversas experiências foram realizadas com várias amostras patológicas, e os índices encontrados foram registrados em uma tabela. Assim, Abrams descobriu uma forma de diagnosticar diferentes quadros de doença.
E esta é a tabela com os índices encontrados: sarcoma 58, câncer 50, sífilis 55, tuberculose 42, toxinas estreptocócicas 60, toxinas de malária 32 e toxinas pneumocócicas 9. O reflexofone de Abrams era basicamente uma caixa com dimensões de 25 centímetros de comprimento por 15 de largura e 10 de altura. Nessa caixa estavam localizados 3 potenciômetros e 2 conectores de cabo. O primeiro botão selecionava a resistência de 0 a 50 ohms, o segundo de 0 a 10 ohms e o terceiro de 0 a 25 ohms. As 3 seções eram ligadas em série, para que assim elas pudessem somar as resistências e apresentá-las entre os 2 terminais. Com base nos resultados obtidos, a comunidade científica mostrou determinado interesse em estudar esse dispositivo que era capaz de detectar as radiações específicas de doenças. No entanto, ao abrir a caixa do reflexofone, não foi encontrada uma explicação lógica para o seu funcionamento, o que gerou críticas severas por parte da comunidade médica, alegando tratar-se de uma caixa de resistência muito mal elaborada. E acabamos por estender o nosso vídeo um pouco mais do que o planejado. Porém, não vejo isso como sendo um problema, uma vez que o objetivo desta série é eliminar de uma vez por todas as dúvidas sobre os tratamentos radiônicos e vibracionais. Embora essas informações possam oferecer uma lógica que permita aos terapeutas explicarem o funcionamento de seus tratamentos, o objetivo principal é apresentar uma lógica racional capaz de persuadir a nossa consciência humana limitada a aceitar os benefícios de um tratamento vibracional. Muitas vezes, mesmo que os nossos lábios afirmem que esse tipo de tratamento funcione, no nosso subconsciente pode haver algum bloqueio que nos faça acreditar que tudo isso não passe de ficção. E isso acaba diminuindo consideravelmente o potencial curativo dos tratamentos radiônicos, uma vez que, como vimos, o psiquismo é a energia principal desses tratamentos. E não pense que nós estamos falando apenas especificamente sobre a radiônica, pois tudo o que nós vimos até aqui pode muito bem explicar o processo radiestésico e também o processo que envolve a utilização dos gráficos em radiestesia. Inclusive, nós podemos compreender o motivo que fez com que os gráficos em radiestesia fossem, num primeiro momento, chamados de gráficos radiônicos. E se você não quer perder o próximo episódio da série Radiônica Revelada, a Sintonia da Cura, eu peço que você se inscreva no canal e ative as notificações. Além de ajudá-los, isso também contribuirá significativamente para o crescimento do nosso canal, pois é através do seu engajamento que o YouTube classifica um vídeo como sendo relevante ou não. Neste vídeo, nós pudemos perceber a importância do diagnóstico apenas acompanhando o trabalho minucioso de Albert Abrams, que dedicou boa parte de suas pesquisas para criar um dispositivo que identificasse as patologias. Isso deixa claro a necessidade de um diagnóstico preciso para se alcançar a cura. A boa notícia é que nós não precisamos de um equipamento elaborado como o equipamento de Abrams, pois nós temos à nossa disposição uma poderosa ferramenta chamada de radiestesia. Então, se você deseja aprimorar suas habilidades em radiestesia e ter a convicção de que seus diagnósticos estão corretos, eu convido você a conhecer a formação Jornada da Radiestesia e também a aproveitar os planos de acesso especiais que nós criamos exclusivamente para que você possa se tornar um radiestesista multidimensional ainda hoje. Para isso, eu convido a todos permanecerem mais 2 minutos conosco. Eu agradeço profundamente
a todos vocês que assistiram e nos acompanharam até aqui. E envio a cada um de vocês um grande abraço, desejando muita paz e muita saúde a todos. Você já sentiu que algo está faltando em sua vida? Que está perdido em relação ao seu propósito? Que precisa manifestar seus talentos naturais de forma direcionada, para que assim possa viabilizar realizações pessoais e realizações profissionais? Então, permita-me apresentar a resposta que você tanto busca: a formação Jornada da Radiestesia. A radiestesia é uma técnica que explora uma habilidade inerente a todos nós. E segurar um pêndulo em busca de uma resposta é o primeiro passo. No entanto, a verdadeira maestria reside em garantir que essas respostas sejam precisas e verdadeiras, revelando a realidade que nós estamos buscando. E isso requer conhecimento e disposição para aprender. E é exatamente por isso que a nossa formação ela foi estruturada em módulos que combinam teoria e prática. Aqui, a sua mente racional encontrará a base necessária para dissolver qualquer dúvida sobre a eficácia desta poderosa técnica. Na nossa jornada, nós iniciamos com o objetivo de criarmos uma intimidade com a radiestesia, aplicando-a em nosso cotidiano. É aqui que testemunhamos os primeiros despertares, como encontrarmos objetos ou encontrarmos alimentos que sejam energeticamente compatíveis conosco. No módulo seguinte, nós mergulhamos na técnica em si, explorando a sua história e suas correntes de pensamento. A diferença entre a radiestesia mental e a radiestesia física finalmente é esclarecida. E você começa a compreender que as diversas metodologias disponíveis são apenas uma mistura de ambas as correntes. Acompanhando este módulo, nós oferecemos exercícios específicos para aprimorar sua sensibilidade radiestésica. Em seguida, nós adentramos na radiestesia multidimensional aplicada na área da saúde. Aqui, nós abordamos a integração corpo, mente e espírito e exploramos campos energéticos, sistema chakral e glândulas endócrinas correlacionadas, além de aprendermos a identificar os agentes causadores de desequilíbrios energéticos. Descobrimos a importância dos 7 raios na formação do temperamento humano. Esses raios são forças que nós trouxemos para manifestarmos nesta vida material, segundo o nosso propósito. Por isso, é preciso conhecê-las para que se possa direcioná-las adequadamente, resolvendo assim muitos dos problemas que enfrentamos em relação às nossas questões pessoais e profissionais. A formação Jornada da Radiestesia inclui também tratamentos vibracionais para reequilibrar e harmonizar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa energia e o nosso espírito. Aqui você aprenderá a conduzir pesquisas radiestésicas completas na área da saúde, identificando desequilíbrios físicos, emocionais e sutis. A radiestesia é uma técnica que pode ser integrada em qualquer área da atividade humana. Imagine aplicá-la na nutrição, na medicina veterinária, na arquitetura, na fisioterapia, no mundo empresarial, na agricultura e muitas outras áreas. As possibilidades são infinitas. E aproveitando agora esta oportunidade, você ganha como bônus exclusivo o acesso ao módulo de gerenciamento energético e revela os bloqueios que acabam limitando o nosso crescimento pessoal e o nosso crescimento emocional. Adquirindo a formação agora, você terá acesso aos módulos adicionais que estão em constantes atualizações, proporcionando conhecimento contínuo e inovador. E não se esqueça das séries Jornada da Radiestesia, a qual é uma série de episódios que são liberados regularmente na área de membros. E esses episódios são aulas profundas a respeito de assuntos pertinentes à radiestesia.
o que torna esta série um novo curso dentro de outro curso, e que é inserido periodicamente. O objetivo primordial da nossa formação é facilitar a transferência de conhecimento de alta qualidade sobre a radiestesia, de maneira técnica, universalista e libertária, eliminando assim qualquer elemento supersticioso. Nosso propósito é capacitar a todos a se tornarem radiestesistas multidimensionais e experimentarem transformações reais em suas vidas. E para tornar o acesso à nossa formação o mais inclusivo possível, nós desenvolvemos estratégias para garantir a acessibilidade a todos. Por isso, é com grande satisfação que nós apresentamos os 3 modelos de acesso disponíveis na formação Jornada da Radiestesia. Eles foram projetados para tornar o nosso valioso conteúdo acessível ao maior número de pessoas. Nós temos o plano de assinatura anual, onde você terá acesso completo a todo o conteúdo da plataforma mediante a um investimento anual. Aqui você tem a opção de renovação do acesso após o período expirar. Essa modalidade oferece flexibilidade para comprometer-se a cada ano, garantindo aprendizado contínuo e acesso a todas as atualizações. O segundo modelo é o plano de acesso por 2 anos. Nessa modalidade, você terá acesso ilimitado a todo o conteúdo e bônus oferecidos pela formação Jornada da Radiestesia, e apenas com um único investimento válido por 2 anos. Este plano é ideal para aqueles que buscam um compromisso de médio prazo, garantindo acesso prolongado ao rico material da formação Jornada da Radiestesia. E por fim, nós temos eventualmente o plano Acesso Vitalício, onde você terá acesso perpétuo a todo o conteúdo gravado na plataforma, e apenas com um único pagamento. Esta opção é destinada aos entusiastas da radiestesia que desejam explorar as profundezas do conhecimento de forma indefinida. É crucial destacar que, independentemente do plano escolhido, os benefícios são idênticos em todas as 3 modalidades. Todos os alunos terão acesso ao mesmo conteúdo de alta qualidade, instruções detalhadas, planos específicos de suporte premium para dúvidas e toda a estrutura tecnológica oferecida pela plataforma Hotmart. Esses planos visam tornar a formação Jornada da Radiestesia acessível para todos. E para inaugurarmos estas novas modalidades, eu liberei alguns lotes promocionais com condições exclusivas. Por isso, aproveite esta oportunidade para aprimorar o seu conhecimento sobre a radiestesia e desbloquear assim todo o seu potencial. Não hesite em investir em si, pois assim você estará investindo no seu crescimento pessoal e profissional. Não há dúvidas que esta é a formação que te transformará em um radiestesista multidimensional de propriedade, confiante e convicto dos diagnósticos e resultados alcançados através da radiestesia. Por isso, aproveite esta oferta especial enquanto ela está disponível. Inscreva-se ainda hoje na formação Jornada da Radiestesia. Desbloqueie e direcione seus talentos naturais para que assim você possa promover verdadeiras transformações na sua vida e na vida daqueles que você ama. Agradecemos por considerar seguir essa jornada conosco e aguardamos ansiosamente por você na área de membros. Desejamos muita luz, muita paz e gratidão a todos.